Olá, estamos de volta então com os vídeos da disciplina de termodinâmica e física estatística e hoje nós vamos tratar do sistema que deve ser o mais falado durante toda a disciplina. É uma idealização, quer dizer, é uma simplificação, é um sistema ideal que não necessariamente tem todas as características da realidade, mas é simplificado de modo que a gente possa estudar com maior facilidade e aí tirar algumas conclusões ou fazer algumas previsões e entender mais sobre o sistema. Esse sistema é o gás ideal. O que a gente vai apresentar hoje, então, no vídeo, são três assuntos sobre o gás ideal. Basicamente, eu vou começar com o histórico do desenvolvimento da expressão, da equação, vou apresentar a equação, comentar as unidades que a gente usa, como é que elas apareceram também, e, finalmente, vou fazer algumas aplicações desse modelo de gás ideal. Começando o histórico, em 1644 foi a principal descoberta para o estudo do gás ideal foi a invenção do barômetro de Torricelli. O barômetro, baro vem de pressão, na verdade não foi um instrumento criado para medir a pressão atmosférica, mas ele queria mostrar que o ar tinha peso, né? O ar tinha massa, e para isso ele construiu o barômetro e não usou o termo pressão. O termo pressão apareceu logo depois, em 1648, por Pascal, que atribuiu então a essa força que a atmosfera faz, como deu a isso o nome de pressão. E já de quebra também mediu, usando o barômetro de Torricelli, e descobriu que a pressão atmosférica depende da altitude. Logo depois, em 1662, Boyle faz a primeira descoberta que leva à equação do gás ideal, que é descobrir que a temperatura constante, se você alterar o volume de um gás, a pressão se altera da mesma maneira que o produto das duas quantidades permanece constante. O que significa isso? Se você aumentar a pressão sobre um corpo, você diminui o volume. Se você diminuir a pressão, o volume aumenta, tá? De forma que esse produto se mantém constante. Só para ter uma ideia, em 1742, como a gente já comentou no vídeo passado, surge a escala Celsius. Até 1744 era invertida, não, mas depois já foi consertada e tornou importante então porque era uma escala principal para a gente medir temperatura. Em 1787, Charles faz um experimento de certa maneira equivalente ao de Boyle e encontra que a relação V sobre T para um gás é constante. Quer dizer, quando você aumenta o volume, aumenta a temperatura de um gás, o volume aumenta da mesma razão, de modo que isso permanece constante. Eu vou voltar a comentar isso mais à frente. Gay-Lussac, logo depois, pegou essa expressão de Charles. Você nota que a expressão de Boyle até Charles foram mais de 100 anos. Mas Gay-Lussac juntou essa e outra de Antomos, né? E chegou à conclusão que a relação P sobre T, agora a relação P sobre T, também é constante. Quer dizer, aumentando a temperatura de um gás, você aumenta a pressão que ele exerce. A seguir veio Avogadro, né, com a descoberta com a sugestão do número de Avogadro em 1811. E vale dizer que Avogadro usou aí nessa descoberta a hipótese e sugeriu que o gás fosse composto de pequenas partículas, né, a qual a gente dá o nome de moléculas. E ele descobre que, mantido PV, pressão, volume e temperatura constantes, o número de pressão e temperatura constante, o volume ocupado por uma dada massa de gás é a mesma para qualquer que seja o gás. Logo depois, em 1874, aí sim Clapeyron vem junta todas essas equações e cria a equação que a gente conhece hoje como a lei dos gases ideais. O interessante é que em 1848 surge a escala Kelvin. E aí, se você notar a lei de Charles, que frequentemente é atribuída dessa forma, e a de Gay-Lussac dessa forma, fazem uso da temperatura em Kelvin. Então a surpresa é, como esses caras chegaram a essa relação, que é como ela é apresentada nos livros didáticos, se a escala Kelvin ainda não havia sido inventada. A razão é que, na verdade, eles não chegaram a essa relação como é apresentada essas leis, V e T igual a C2.
Mas eles descobriram uma relação linear. Você nota que se a gente trocar T de Kelvin em Celsius, porque na verdade aqui aparece um termo constante, então passando a temperatura para o lado de cá, fica C2T, quer dizer, o volume é linear com a temperatura, e aparece mais um termo constante. Então a relação não é exatamente V sobre T constante, mas que a curva V contra T dava uma reta e que não passa pelo zero, usando a escala Celsius. Né? Com Kelvin, a partir motivado por essa descoberta, propõe então que exista o zero absoluto. Então você nota que essa relação, que é frequentemente apresentada nos livros didáticos como encontrada dessa forma, na verdade foi um pouco mais complicada, porque a temperatura usada nessas relações era Celsius e não aquela que apareceu depois. Nós vamos falar agora um pouco sobre a primeira dessas quantidades importantes, que é a pressão. Né? Então eu mostro aqui para vocês como é que funciona o barômetro de Torricelli. Torricelli estava interessado em provar que a massa de ar acima do prato, né, onde aqui contém um líquido, tem massa, então ele faria uma força, o peso dessa massa aqui em cima faz uma força que empurra o líquido para dentro desse vidro aqui. Tá? De início ele usou o mercúrio. Né? Quer dizer, usou mercúrio. A primeira pergunta é, por que ele usa mercúrio? É que mercúrio sendo um material líquido, ou seja, pode penetrar aqui no tubo com facilidade, né? Mas é um líquido muito denso. Então a altura que ele vai subir para poder compensar, a gente já vai ver a expressão, essa altura aqui depende da massa que está aqui dentro, sendo esse líquido mais denso, ele sobe menos. Então a observação dele é que a pressão atmosférica elevava a coluna de mercúrio a 76 centímetros, né? Se fosse água ia ser muito mais do que isso. Hoje é conhecido que uma atmosfera sobe 10 metros d'água. Né? Então o tubo ia ser muito maior. Usando algo bem mais denso, como o mercúrio, a altura chega a 76 centímetros. Uma outra coisa que é comum de encontrar nos livros é a atribuição de vácuo. Na verdade, o tubo primeiro é cheio de mercúrio, é então invertido e colocado na bacia, né, ou nesse recipiente, e aqui desce. O que a gente chama de vácuo aqui, tem que tomar cuidado, que não é a ausência total de matéria, mas aqui é uma quantidade aqui muito pequena de vapor de mercúrio, que é a quantidade de mercúrio que está em equilíbrio, né, com o líquido, e é suficiente para cobrir essa região. A pressão desse vapor de mercúrio é bastante pequena, tá? Mas não é exatamente vácuo, mas em termos técnicos, experimentalmente, a gente chama de vácuo uma pressão que é muito baixa, e aqui é o caso. Uma pergunta que se pode ser feita é por que esse resultado aqui não depende da dimensão do experimento? Por exemplo, por que não depende de quão largo é o tubo em que sobe o mercúrio? Ou essa bacia aqui? Bem, é para isso que a gente define pressão, né, como força sobre área, e que facilita entender o que está acontecendo aqui. O que acontece nesse sistema? A pressão aqui, né, deve ser a mesma dessa. A pressão aqui é a pressão atmosférica. A pressão aqui é a pressão do vapor de mercúrio, que a gente vai considerar zero, praticamente é desprezível, mais a pressão dessa coluna de mercúrio. Então, se a gente fizer as contas, a força que age aqui nesse ponto é a pressão vezes a área do tubo, né, a força aqui dentro do tubo nessa altura, é a pressão vezes a área, que é igual à massa de mercúrio que está aqui em cima. Tá? Essa massa de mercúrio pode ser escrita como a densidade do mercúrio e o volume ocupado por ele, que é a área vezes a altura. Tá? Então a gente corta a área dos dois lados e a pressão então é a densidade do mercúrio, a aceleração da gravidade e a altura do tubo. É por isso que a gente usa como medida, é comum usar isso como uma medida de pressão,
milímetros de mercúrio. Milímetros por causa da altura, né? E mercúrio porque essa altura depende da densidade do líquido que está sendo usado para construir o barômetro. Por isso que a gente fala milímetros de mercúrio. Aqui esquece o G, né, em termos de unidade, porque não faz sentido você medir pressão em comprimento, já que tem dimensão de força sobre ar. Tá? Mas essa é a origem, então, dessa unidade milímetros de mercúrio. Por falar nisso, vamos falar das unidades que realmente são usadas para pressão. Pressão, como é definido como força sobre área, no SI a gente tem Newton por metro quadrado, né, que é a unidade de força e a unidade de área, ou rebatizada de Pascal. Tá? Em particular, 1 atm, que é 1 atmosfera ou 76 centímetros de mercúrio, corresponde a 101.325 Pascal, ou 14 PSI, que a gente chama de libras. Né? Quando a gente enche o pneu do carro, a gente bota lá cerca de 30 libras. Preste atenção que quando você bota pressão no pneu, 30 libras não é exatamente a pressão que o gás faz na parede do pneu. Porque isso daqui é uma pressão além da pressão atmosférica. Por que Pascal veio aqui do SI imediatamente, mas é uma medida, como a gente vê aqui, muito pequena. Uma atmosfera é uma pressão do dia a dia já é 100.000 Pascal. Né? Porque quanto que é um Pascal? Imagina, um Pascal é Newton por metro quadrado. Então, o Pascal corresponde 100 gramas caindo numa área de 1 metro quadrado. Então, você nota que isso aí, essa pressão realmente muito pequenininha, como se fosse folha de papel caindo em 1 metro quadrado. Tá? Então, o Pascal é uma unidade muito pequenininha, é muito comum a gente usar quilopascal. Né? Que é 1000 pascals, em termos práticos, é mais útil do que o Pascal. Agora que a gente sabe que quilopascal é mais adequado para medidas corriqueiras do que o Pascal, eu devo apresentar também o que a gente chama das condições padrão ou condições normais de temperatura e pressão. São apenas normas recomendadas pelas instituições de ciência que a gente deve usar como calibrações ou como referência. A condição padrão de temperatura e pressão, como recomendada pela Associação de Química, corresponde a 10 a quinta pascals, que é um pouquinho menor que uma atmosfera, e 0 Celsius, ou 273 Kelvin. Tá? Essas são as condições de pressão e temperatura. É bastante comum a gente usar também as condições normais de temperatura e pressão, que é um pouquinho diferente, que envolve uma atmosfera e a mesma temperatura, ou seja, 0 Celsius, 273,5 Kelvin. Com isso, eu posso apresentar agora a lei de Clapeyron, a lei da equação dos gases ideais, né? E que diz que PV igual a nRT. Tá? Ou seja, juntando todas aquelas equações que a gente viu historicamente, todas elas podem ser resumidas a uma só, que é essa PV igual a nRT, onde R é uma constante, a constante dos gases ideais, e que corresponde a 8,31 Joule quilograma por mol. Essa lei equivale no limite de baixas densidades. Você pode perguntar, o que eu devo considerar baixa densidade? Surpreendentemente, baixa densidade é aquela em que essa lei está valendo. Então, ficamos assim com essa definição circular por enquanto. Ok? A gente obtém, então, PV igual a nRT, R igual a 8,31 Joule Kelvin por mol. E aqui R, que é essa constante, ela faz o papel de toda constante em física. Ela simplesmente une grandezas, né? Relaciona grandezas diferentes, né? Servindo como, digamos, a escala ou a transformação de unidades. Esse aqui é um mol, quer dizer, 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, que a gente já viu, né? Então, essa expressão é bastante usada para uma descrição macroscópica do sistema. Por outro lado, essa daqui, PV igual a NKBT, onde eu substituo N, número de moles, por um número de partículas. Para isso, né, eu tenho que trocar R por KB, por uma nova constante. Então, NKB, para manter a lei
NKB tem que ser igual a NR, né? Ou seja, KB é igual a R sobre NA, é um número muito pequenininho. É um número pequeno porque esse número aqui é grande, sendo KB 1,38 vezes 10 a menos 23. Se você acha que é muita coisa para memorizar, escrevendo com duas casas decimais, o KB é o inverso do R. Né? O 831 aqui e 1,38. Né? E isso significa absolutamente nada. É só uma coincidência. Tá? Em unidades agora de Joule por Kelvin, a gente retira o mol, fala aqui em unidades de partícula. Essa é mais usada quando a gente faz uma descrição microscópica do sistema e essa daqui para uma descrição macroscópica do sistema. O que é interessante é que, se a gente pegar essa lei PV igual a NKT, observa, pressão tem dimensão de força por área, né? Que vezes o volume, isso dá força por distância, que tem dimensão de trabalho, ou seja, de energia. Isso aqui tem dimensão de energia. Dá para confirmar aqui, porque K é Joule por Kelvin, então é energia por temperatura, vezes temperatura, dá energia. Então, os dois lados da equação têm dimensão de energia. É por isso que a gente escreve PV igual a NKT e não P igual a NKT sobre V, ou P igual a P sobre T igual a NK sobre V, ou qualquer combinação dessa. Essa daqui é prática porque lembra para você que isso aqui é energia e isso aqui é energia também. Isso vai ser útil para a gente um pouco mais à frente. Então, se você tem aqui, se isso é energia, N é número, então não tem dimensão. K, como a gente viu, é uma constante que muda de unidade. Ou seja, temperatura deve ser intimamente ligada à energia. Porque o que de temperatura para energia eu só preciso multiplicar por uns númerozinhos. Vamos partir para uma aplicação agora, que é calcular o volume ocupado por um mol de gás nas condições padrão de temperatura e pressão. É comum a gente encontrar esse volume na CNTP, que é o 22,4 litros. Né? Vamos ver que agora mudando um pouquinho o CPTP, a gente espera que seja um número parecido. Então é só substituir os valores. Né? A pressão é 10 a quinta Pascal, né, para CPTP. O T é 23,15. O R é o 8,31. Então, calculando isso para N igual a 1, porque eu só quero 1 mol, né? Fazendo essa conta, eu encontro que o volume ocupado por 1 mol de gás é 22,7. Não é muito diferente do outro resultado. Isso aproximadamente dá 28 centímetros de lado num cubo. Ou seja, é um cubo assim. Né? Então, nessas dimensões, a gente tem 1 mol de gás. Uma aplicação que é muito mais interessante do que essa que a gente acabou de fazer é tentar entender como que a pressão varia com a altitude, que é exatamente repetir ou tentar explicar os resultados obtidos por Pascal logo depois da invenção do barômetro de Torricelli e que deu origem ao nome pressão. Para poder estudar um modelo para a atmosfera, a gente sabe que a atmosfera terrestre é bastante complicada. Então a gente age agora como físico. Vamos simplificar ao máximo, vamos ver tirar vários dos efeitos que podem ser relevantes, né? Tentar trabalhar com o mínimo e vamos adicionando os outros à medida que a gente nota a importância ou sente falta da importância de alguns desses termos. Além da aproximação de gás ideal, que a gente já viu que funciona para baixa densidade, que nesse caso é uma boa aproximação, eu vou fazer um adicional. Para poder simplificar minhas contas, né? Eu vou sugerir um modelo, eu vou sugerir que a atmosfera seja isotérmica, que não haja variação com a altitude. A gente sabe que essa variação existe, é bastante razoável, mas de início vamos desprezar essa variação. Então o que a gente faz considera uma fatia de gás, tá? Aqui, essa fatiazinha aqui que está na minha mão, tá? Essa fatia tem altura ΔZ e tem uma área A, fictícia. Essa área, essa altura, eu vou usar apenas para poder chegar nas equações que eu possa resolver. Agora eu sei
Na parte de cima dessa camada, existe a pressão atmosférica. Na parte de baixo tem uma outra pressão, também atmosférica, mas os valores são diferentes, porque exatamente o que eu quero calcular é como a pressão varia com a altura. Mas essa pressão aqui, né, para manter essa camada em equilíbrio, deve ser maior que a de cima. Por quê? Porque aqui nessa face de baixo, ou essa aqui do desenho, né, o que eu tenho é a pressão em cima mais a massa toda de ar, né, que corresponde à nossa caixinha imaginária. Então, igualando as forças, considerando que aqui a atmosfera está em equilíbrio, é mais uma aproximação, né? Então a força em cima mais o peso deve ser igual à força embaixo, aqui em valores absolutos. Se eu substituir força por pressão vezes a área, como é a definição, e também considerar que a massa contida nessa faixa é a densidade do ar vezes o volume da faixa, que é dado por A vezes a altura ΔZ, a gente chega a essa expressão. Como o A aparece nos três, ele corta. Sumiu, era uma grandeza fictícia, mas que agora desapareceu, engenhosamente por conta dessa álgebrazinha simples. Se eu agora separar os termos de acordo, aqui eu tenho PZ mais ΔZ, menos PZ sobre ΔZ, igual, passando o ρg para o lado de cá, menos ρg. Isso eu identifico se ΔZ é pequeno com a derivada de P em relação a Z, isso é igual a menos ρg. Até agora nada de gás ideal. Agora o gás ideal aparece. Eu vou considerar que a densidade dessa camada de ar, a densidade do ar, é massa sobre volume, tá? E que não varia consideravelmente dentro dessa faixazinha. A massa vai ser o número de partículas vezes a massa de cada uma delas, das moléculas de Avogadro, dividido pelo volume. Isso então dá a massa, agora N sobre V, é conhecido da equação de gás ideal. Isso aqui vai ser exatamente P sobre KBT. Tá? Então eu chego a essa equação. dP dZ é menos mgp KBT. Se considerando tudo isso aqui constante, mg sobre KBT, T é isotérmico, é uma derivada que varia, que é proporcional, já que isso aqui é tudo número, é proporcional à pressão e é negativo. Isso a gente já viu aqui na disciplina. A solução disso é uma exponencial, igual à lei de resfriamento de Newton. Então eu tenho essa equação para ser resolvida. A solução simples é passar para cá, como a gente fez do outro. Aqui dá uma função mgz sobre kt, e aqui dá o logaritmo, então exponencial dá P igual a P0 é elevado a menos mgz sobre kt. O que a gente diz aqui? Que a pressão com a altitude cai exponencialmente, ou seja, cai muito rápido com a altura, tá? Com a altitude. Se a gente pegar agora como massa, uma massa de molécula média do ar, e substituir aqui para T igual a 0, por exemplo, a gente descobre, aqui tem um gráfico de P em função da altitude, a pressão cai como é esperado. O que a gente obtém para o Everest é 0,35 atm. Aliás, 0,33 atm é o que a gente obtém nessa expressão, 0,35 é o observado. Ou seja, essa aproximação, apesar de parecer absurda, ainda assim dá resultados bastante satisfatórios, né, para explicar, ainda dentro de 10%, qual é a pressão no Everest ou como a pressão varia com a altitude. Então a gente vê que decai exponencialmente. Se você notar também que P, como V, se você pegar um dado volume, né, fixo, V e T são constantes, porque isso é isotérmico, a pressão vai ser, a variação de pressão vai ser proporcional ao número de partículas, né, num dado volume. E com isso, o número de partículas também decai exponencialmente com a altura, né? Só que esse termo aqui, mgz, é mg vezes a altura,
a gente prontamente identifica isso com energia potencial, né, numa camada de gás, que agora tem massa, M, numa altura Z. Com isso, o número de partículas numa dada altura Z, ou seja, com uma dada energia potencial é N igual a N0, E elevado a menos a energia sobre KT. Esse termo a gente vai ver muito no curso também, mais para o final, tá? Que é como se distribuem as partículas em níveis de energia de acordo com a sua energia com uma dada temperatura. Além de uma concordância bastante razoável com os dados experimentais. Será que realmente esse número de partículas, ou a pressão decai exponencialmente com a altura da atmosfera? Isso é fazer a atmosfera muito fininha. Então, para mostrar isso, eu tenho aqui uma foto da estação espacial, aonde você vê em azul a atmosfera. Essa é a altura da atmosfera comparada com o raio da Terra. Na verdade, com a superfície da Terra, que aqui não está toda a esfera desenhada, né? Então, não é para acreditar que isso aqui a Terra é plana, é só um pequeno trecho. Mas a gente vê que a atmosfera realmente é muito pequenininha, ou seja, cai exponencialmente com a altura, tá? Com a altitude. Pascal ia ficar orgulhoso da gente se tivesse visto essas continhas. Ok? Então, com isso, a gente vai terminando esse vídeo por aqui, e a gente vê que a equação do gás ideal é uma equação simples, por enquanto é fenomenológica, aparece em termodinâmica como resultado de vários experimentos de várias pessoas diferentes, mas então é uma equação muito simples, mas que permite aplicações fáceis e com resultados de boa qualidade, né? E que funciona bem para a maioria das situações que a gente tem em temperatura e pressão ambiente. Tá? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, continuando ainda sobre o gás ideal, partindo para a descrição do modelo microscópico, por que aparece e como é que a gente consegue relacionar temperatura e energia. Então, a gente se vê.